Finalmente Podcast. A paz do Senhor, meus queridos, sejam muito bem-vindos. E hoje viemos aqui fazer um podcast um tanto quanto diferente. Nosso amigo Joel, nós em conjunto decidimos, toda a nossa equipe do Divinamente, a fazermos um podcast um pouco diferente. Um podcast de retrospectiva. E hoje a gente chamou aqui um querido, nosso amigo, que todo tempo, em vários momentos da nossa vida, ajudou a gente, né? Nosso amigo Ivanilson Pereira. Muito obrigado, Pai do Senhor, a vocês dois. Muito obrigado, estou aqui nesse podcast Divinamente. É uma alegria, uma honra muito estar aqui com vocês, para a gente compartilhar, né, algumas conversas, uma retrospectiva desse ano de 2023. Muito obrigado por estar aqui com vocês. E, gente, antes de começar a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou. No nosso primeiro episódio, juntando todos os cortes, juntando todas as redes sociais, tivemos a grande marca de quantas visualizações, meu amigo Joel? 20 mil. 20 mil visualizações. Gente, para um podcast que começou agora há pouco, faz uma grande diferença, motiva muita gente que produz. A gente tem uma grande dificuldade, assim, porque as coisas são um pouco contrárias para a gente fazer essas gravações. A gente não tem alguns equipamentos dos melhores para gravar, mas estamos procurando aperfeiçoar cada vez mais. E já falando em aperfeiçoamento, queremos convidar você que sentiu o desejo no seu coração a nos ajudar através desse QR Code aqui que está aparecendo na tela. Esse QR Code é basicamente para você que vê o nosso podcast, quer ver uma qualidade melhor, um áudio muito melhor para você escutar enquanto você está fazendo alguma atividade em casa, e você sentiu o desejo no coração de simplesmente fazer uma doação. Seja R$1, R$2, R$10, 100 mil, o valor que você sentiu o desejo. Não é obrigado a você fazer essa doação, mas se você quiser nos ajudar, esse QR Code que está aparecendo aqui na tela é o QR Code que você pode fazer a sua doação. Para parcerias, entre em contato com a nossa equipe através do nosso Instagram, tá bom? Então vamos começar o papo de hoje. Bom, Joel, primeiramente, antes de começarmos aqui a conversar, que já eu falei um pouco, né? Muito. Eu quero dizer, cara, que me perdoe por ter chegado um pouco atrasado na gravação de hoje, porque realmente quem trabalha autônomo, eu pensava que trabalhava muito menos, mas hoje é muito diferente da minha visão, porque a gente trabalha o dobro do que a gente trabalha no CLT. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas juntando já o que eu falei, 2 horas de atraso, o cara tá pedindo desculpa, não? Eu fiquei até sem fala. Pode continuar. Mas enfim, gente, vamos lá. Primeiro, Ivanilson, eu quero agradecer novamente aqui a sua ajuda, né, de você ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço, muito obrigado. E você sabe que durante o ano de 2023 aconteceu várias coisas, né, tanto no meio secular quanto no meio gospel. Foi um ano de grandes conquistas, mas também de grandes percas. Recentemente a gente perdeu aí o cantor Pedro Henrique, ele faleceu recentemente. E assim, na sua visão, já começando de trás para frente, na sua visão, você acha que isso que aconteceu foi um chamado de Deus para a vida dele? Porque você sabe que a gente está vivendo num tempo, cara, que muita gente entra no meio gospel, faz um sucesso temporário e logo migra para o público um pouco mais pop. Tem gente que acredita que seja usando a palavra de Deus para se autopromover e depois indo para o mundo fazer aquilo que realmente sempre teve desejo. A gente vê claramente que com o Pedro não foi desse jeito, né? Dessa maneira, porque ele morreu louvando ao Senhor. Eu creio que foi um chamado de Deus na vida dele, né? Eu acho que Deus quis recolher ele, porque chegou o momento certo, né? A hora certa dele partir. A questão do mundo gospel hoje, existe cantores cristãos e existem cantores comerciais. Os verdadeiros cantores cristãos, eles estão promovendo cruzadas evangelísticas para resgatar vidas, né? Resgatar a vida do mundo. Você sabe que o mundo hoje está bastante violento. Porém é o seguinte, o que tem acontecido hoje na mídia gospel
tá sendo um massacre. Por quê? Porque tem várias pessoas que estão usando o meio gospel para fazer comércio. E a gente tem uma prova viva, né? Cantores que cresceram em lar cristão, em igreja, desde pequeno, hoje se corrompeu, né? Não cabe falar aqui, citar nomes, mas na mídia mesmo a gente está vendo o que está acontecendo, né? Está acontecendo cantores que eram referência na nossa igreja e hoje eles estão praticamente perdidos. Então, assim, o que eu acho, minha visão sobre o termo gospel? Não são todos que estão ali fazendo uma declaração para Deus corretamente. Então, assim, é bastante complicado essa visão. Na minha visão, hoje o mundo gospel está se corrompendo. Se salvar 4 ou 5 é muito. E ainda mais um tempo que a gente está vivendo, porque assim, vocês sabem que o tempo que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, ainda está acontecendo a guerra, né? Na Ucrânia, sim. A guerra em Hamas e Israel. E assim, é uma das coisas que a gente vê que tudo se encaixa com o que a Bíblia ela vem relatando ao longo da história, né? Jesus, ele, enquanto estava com seus discípulos, ele já vinha relatando e dizendo, olha, chegará dias que acontecerá guerras e rumores de guerras, né? Reinos contra reinos e pestes. Então assim, a gente vê muita coisa que está acontecendo hoje. E também sobre a apostasia da fé, né? A gente vê também que hoje em dia tudo é gospel, né? Todo tipo de louvor, todo tipo de hino, né, que louvam em cima dos púlpitos da igreja é comparado como um louvor em adoração a Deus. E muitas das vezes não é. Não é. Muitas das vezes a gente vê que não é. É tipo um hino de autoajuda, um hino onde sempre coloca o homem como o centro de tudo e coloca Deus de escanteio. Antropologia. Exatamente. Então assim, Joel, uma das coisas que eu já vim até comentando com o Joel é tipo assim, é interessante a gente compartilhar no nosso podcast esse tipo de assunto para deixar bem claro que a gente tem uma visão cristocêntrica, né? A gente acredita que Cristo é o centro de tudo na nossa vida, né? Ele é o centro da igreja. Sem ele, a igreja não anda, né? E hoje a gente vê que existe em cada esquina um tipo de denominação diferente. E está longe de mim, longe de qualquer pessoa aqui que está participando, ou convidado, ou até mesmo pessoas que trabalham no podcast, de acreditar que a Assembleia em si, a igreja que nós fazemos parte, é a igreja mais certa do mundo. Não é isso que a gente está pregando aqui. A gente está falando que existem muitas igrejas que estão surgindo que coloca o mundo para dentro da igreja em vez de ser o contrário. Exatamente. Aí acaba, em vez de colocar Jesus no centro, acaba colocando a vontade da carne, dizendo que é normal, dizendo que está certo isso, que depende da sua consciência, e acaba deixando Jesus de lado de uma maneira que não vai percebendo e vai vindo aquela palavra, esfriamento espiritual. Aí acaba deixando aquela pessoa, na verdade, morta, um morto-vivo, né, Felipe? Exatamente. Jorge, você tem uma pergunta para falar com o Ivanos, porque a seca, você estava até pensando comigo que a gente estava querendo fazer vários tipos de perguntas a você, porque você tem um certo conhecimento, você estuda, né, em relação a essa questão de guerras, em questão do Brasil, países fora, né, coisas que acontecem no mundo inteiro. Ivanilson é um exemplo para a gente aqui na nossa congregação. Politicamente falando, um presidente ganhou, né? Não é sobre o político, mas a política que ele prega. E como a gente está falando de retrospectiva, a gente está voltando lá para o início. A gente não quer polêmica aqui. A gente só quer fazer uma retrospectiva geral, na nossa visão. Você acha que para governar um país tem que ser um político, um presidente cristão? Isso. Ou não obrigatoriamente seja cristão, mas que ele defenda a liberdade de expressão de cada pessoa? Biblicamente, a gente temos que aceitar, né, a palavra de Deus, sabendo que tudo tem que ocorrer, né? Seja no lado fome, miséria, seja do lado que divide entre gêneros, né? Então, assim, na minha visão,
sobre a política é que hoje o governo em si, geral, tá com a ideia de não tem nada a ver, certo? Então o que eu acho? Eu acho que devemos respeitar sim, né, nossas escolhas, porém eu não acho correto. Eu não acho correto Você não acha correto a prática, né? a prática. Eu não aceito. Eu entrei nesse assunto, filho, porque a gente está no final dos tempos. E a vitória ou a derrota de um presidente nos mostra, pelo menos no cristianismo, mostra a realidade que o fim está próximo. Tá? Muita gente não vai concordar com a gente porque a gente tem diversos públicos, mas a gente está falando de Bíblia. A gente está falando de Bíblia. Então eu entrei nesse assunto porque na EBJ, a gente tem uma EBJ aqui, e o pregador falou, Rubem Varela, disse que o anticristo já estava no meio da gente. O anticristo sim, ele está entre nós. Porém é que muitas das coisas precisam ser acontecidas, né? Como o livro de Apocalipse diz, né? Partes por parte, diz que haverá dia de tribulação, haverá um falso profeta. Assim, sobre isso daí, eu vi um podcast do Inteligência Limitada. E Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele estava falando assim, se eu não me engano, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, ele disse o seguinte, que o anticristo, ele está entre nós dizendo de que o espírito do anticristo não seria resumido apenas a uma pessoa no momento, entendeu? Mas tipo, as ideias, a forma de governo, tudo já está meio que se encaixando para a chegada real do único anticristo. Agora tudo isso vai acontecer conforme é o tempo, né? Nós sabemos que todas as nações vai ficar contra Israel, né? Além disso, vai existir um governo que vai ser um falso governo, que vai ser liderado, ou seja, vai em todo o planeta Terra, em todos os continentes, vai existir um comandante para governar o planeta Terra todinho, tanto como cada continente, ele vai comandar geral. E esse falso governo, né, ele vai querer controlar todos, que aí é onde é que vai estar o anticristo. Quando todas as nações se reunirem e atacarem Israel, é aí que o Filho do Homem vai vir, né, juntamente com a sua tropa, e vai comandar a terra, né, e todo o joelho vai se dobrar. Acho muito interessante esse assunto. Eu também, eu fico feliz, porque a gente está vivendo em tempos de guerra, em tempos de, tipo, a maldade vai sempre crescendo e, tipo, a vinda de Jesus é uma alegria, porque aqui a gente vive, é passageiro, né, e lá a gente vai viver eternamente. Aí as pessoas falam tanto em morte, mas não lembram da eternidade que é lá no céu com Jesus. E é aquela coisa de Noé. Jesus traz um dilúvio, Deus traz um dilúvio, como assim? Um Deus de destruição. Mas Noé passou mais de 100 anos avisando o povo. Ou seja, incredulidade. E que a Bíblia fala que vai ser igual nos tempos de Noé, a vinda de Jesus. E assim, tu estava falando sobre o anticristo e me surgiu uma dúvida. Não sei se você vai saber me responder, mas enfim. Quando o anticristo chegar, ele seria um único governante para todo o mundo. Isso. Então, seria uma pessoa que falaria em todas as línguas, porque para liderar o mundo todo, teria que ter conhecimento de todos os tipos de língua. A língua brasileira, a língua inglesa, todo tipo de língua. Na sua opinião, você acha que essa pessoa vai ser uma pessoa estudada, uma pessoa que tem o conhecimento de uma pessoa bilíngue, uma pessoa que tem que é dotada de conhecimento ao extremo, assim, uma pessoa de você olhar e você admirar se você não tiver a visão espiritual para saber discernir? Sim, até por isso a gente tem a tecnologia, né? Para mim poder formar uma equipe, eu vou precisar formar uma equipe completa, né? Uma equipe que fale todas as línguas. E a tecnologia está para isso aí, né? Eu não sei como é que pode funcionar, mas creio eu que no momento que o governante
entrar ao vivo, né, para todo mundo. Acho que com certeza a tecnologia vai ter a oportunidade de traduções, né? Como a gente tem nas televisões, uma pessoa fala a língua, por exemplo, uma língua inglesa e por trás tem um intérprete, Sim. como acontece nos jornais. Agora você já pensou assim, Joel e Ivanilson, vocês já pensaram da inteligência artificial, porque ela vem crescendo de uma forma assim assustadora, porque você, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o ser humano nunca que imaginar que iria existir uma inteligência artificial que poderia ter a capacidade de fazer coisas que o ser humano não tem condição de fazer. Mas assim, na sua opinião, você acha que a inteligência artificial ela é um sinal a mais da vinda de Cristo para mostrar que a vinda de Cristo está perto? Porque eu vejo assim, que tem muita gente divulgando no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, vídeos de alguns robôs que o Elon Musk está produzindo, né, e toda a sua equipe, enfim, e estão dizendo assim, olha, tá vendo, a tecnologia tá se expandindo, a cada dia mais que a tecnologia ela cresce, mais mostra que a vinda de Cristo está perto. Faz parte do homem, até porque Deus deu inteligência ao homem, né? Para ele produzir, né? Alguns comentários dizem que daqui 2050, 2070 vai existir carros voadores. Tudo bem, tranquilo. A tecnologia ela foi feita para prosseguir, né? Para produzir. Se ocorrer, tudo bem, mas eu acho, na minha opinião, que essa inteligência artificial, não é isso que vocês falaram, ela não vai conseguir dominar o planeta. Por quê? Porque o que eu acho, para um dono de uma grande empresa, não vai ser muito lucrativo ter um robô, porque além de ter o robô, você vai ter que pagar a manutenção, custear ele, e vai ser um valor muito alto. Até mesmo, eu fugindo do assunto, eu vou entrar na teoria espaço. A questão a NASA. A NASA diz que os planos dele é construir outro mundo em Marte, né? E só vai poder ir morar em Marte quem tiver recurso alto. Mas aí, só que, por que eles não fizeram isso ainda? Eles têm recursos para fazer, mas existe toda uma logística. Qual é a logística? É levar peças, máquinas para o planeta Marte. Como o homem não pisou na Lua, que isso é uma fachada, isso não foi comprovado. Porque veja bem, se a gente quiser montar algo hoje para melhoria, trabalhamos em 24 horas para isso ter um resultado positivo. Então, porque se o homem foi para a Lua antigamente, porque ele não já foi para Marte? Não existe atmosfera. Para poder entrar dentro da camada de Marte, você precisa ter um oxigênio apropriado para a respiração. Aquilo dali não é uma foto real, ou é só apenas uma simulação? Hoje eu posso montar um cenário, nós três no paraíso. Fazer um paraíso inédito. Até porque tem aquele filme, né, Jogos Vorazes, né? Que eles entram dentro de um tubo grande e é um cenário todo produzido, né? Então, assim, eu creio que a tecnologia aqui na Terra ela pode sim processar, mas fora da Terra não. Foi como eu disse a vocês, se o ser humano, o homem, se ele quisesse sair hoje para construir outra vida em outro planeta, ele poderia conseguir. A gente, uma prova, a gente tem o telescópio James Webb, né? Que ele está trilhões de quilômetros da galáxia. Está captando só estrela e galáxia, que hoje o homem ele pensa que pode ter vida em outro planeta, mas não tem, porque assim, vamos pelo lado profético que Jesus fez. Jesus fez a terra, Jesus fez o sol, Jesus fez a lua, Jesus deu a atmosfera para a gente poder respirar. Aí você diz, Vanilson, porque não tem atmosfera em outros planetas? Porque a galáxia quem fez foi Deus. Então, não, por mais que o homem queira
o homem queira descobrir, ele pode até descobrir, mas ele não vai chegar num resultado positivo. Ele não vai chegar num resultado positivo. Existe sim várias galáxias fora do sistema solar, tem, mas só que ele não vai conseguir. O máximo que o homem consegue ir é através do satélite, né, que está rodeando o planeta Terra todinho, com várias pesquisas, mas a questão de o homem querer criar, levar pessoas para outro planeta, isso daí, se fosse para ser feito, ele já teria feito. Como eu disse a vocês, existem sondas. A NASA ela produz um foguete com a sonda. Existem sondas espaciais nos planetas para estudar. Agora, comprovação do ser humano ter habitação, no momento não tem. Todas as vezes que o homem foi tentar fazer algo que estava fora do seu alcance, muitas tragédias aconteceram. Verdade. Né? Você vê, pronto, um dos acontecimentos desse ano também, e que a gente é bom colocar aqui na nossa conversa, sobre aqueles bilionários que tentaram visitar o Titanic. Sim. Você sabe a história do Titanic, você estudou também acerca disso. E a gente vê o seguinte, cara. O ser humano, ele tenta fazer algo que está fora do seu alcance. Muitas das vezes, por ter muita condição, já ter aproveitado de várias coisas nessa vida. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero entrar dentro de um submarino e quero visitar o Titanic, que está há muitos anos debaixo do mar. Na sua concepção, cara, você acha que o ser humano ele tentar passar dos limites que está estabelecido de segurança, você acha que ele está fazendo aquilo que a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus? Você acha que ele está tentando a Deus? Ele, de certa forma, em vez de ele, para muitas pessoas, foi como se fosse um passeio. Mas quando ele está passando daquilo que é o nível que está a sua segurança, você acha que ele, de certa forma, está tentando a Deus, está indo contra a sua própria vida? Sim, eu acho, porque assim, existem lugares para a gente apreciar, para visitar, mas existem lugares históricos que não há necessidade da gente, ser humano, visitar. Porém, o Titanic, né? Um navio histórico que todos nós assistimos, todos nós conhecemos a história. Sabemos que ele está a mais de 8.000 quilômetros, né? Só o destroço. Eu acho que não há necessidade da gente gastar nosso tempo, né? Até mesmo gente que tem condições, num negócio que faz tempo que aconteceu, um negócio histórico. Eu acho que não há necessidade. Em relação a ele ir contra o homem, ele está indo contra a natureza a qual Deus criou. Porque se Deus nos fez aqui na Terra, onde a gente temos o ar para respirar, temos a capacidade também de mergulhar no mar, mas com oxigênio, até uma determinada localidade de profundidade, e a partir daí que ele desafia, ele está pedindo a morte, que não há necessidade. Eu confesso que eu não sei nadar, não, então eu não ia de jeito nenhum para submarino, Titanic, não ia de jeito nenhum, porque eu tenho muito medo por não saber nadar, porque uma vez eu quase me afoguei. E a gente sabe o desespero, né? De ficar, não ter o controle sobre aquela situação. E às vezes é o que acontece com a gente tá nos planos de Deus, tá aquela coisa, aí se desespera por alguma adversidade, que desde a retrospectiva, aconteceu muitas coisas como a apostasia de fé. Muitas celebridades aí que diziam lutar contra a carne, muitas músicas que falavam sobre luta, sobre um determinado cantor, que até trocou de sexualidade. Eu acredito que muita gente sabe só de falar isso, que as músicas dele falavam sobre isso, né? Sobre a luta, e acabou sendo vencido. E a Bíblia fala sobre a nossa cruz. Fala sobre a gente, se a gente quer seguir a Jesus, a gente pegar a nossa cruz e seguir com ele. O que é a nossa cruz? A nossa cruz são as nossas vontades, os nossos desejos, deixar para trás e seguir ele. Porque a nossa carne é pecaminosa, né? Desde Adão e Eva, a nossa carne ela é tendenciosa a errar. Então, o único plano que eu vejo
é o Senhor. O único plano que a gente tem que seguir é o do Senhor. A gente não deve seguir outros. Aquele que se arrepende do pecado, verdadeiramente, alcança misericórdia. Uma prova viva que Felipe falou aqui, sobre questão de igreja, né? Não quero ressaltar. Certo. Mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um histórico muito grande, né? É uma igreja que prega a doutrina bem, que quer ver o cristão bem. E uma das provas vivas é que a gente vê os exemplos de pessoas que deixaram, né? Deixaram a nossa denominação para outra. Pessoas que não saíram bem, não saíram em comunhão com a igreja. Verdade. Aí daí o que você tira? O que você tira? Qual é o propósito? O que a gente está fazendo dentro da igreja? Obra é só vir para a igreja? Obra é só eu tocar? Obra é só eu fazer aquilo na igreja, reger, pegar uma água para o pregador, abrir a porta para os irmãos? Não. O que é a obra? A obra é além. Mas Ivanilson, o que é além? A obra está fora. O principal mandamento que Deus disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ser missionário não é querer eu sair do meu país e pregar. Existem exceções, existe o chamado de Deus. Como acontece? Você pode pregar no seu bairro, você pode pregar na faculdade, você pode pregar para o seu vizinho, você pode pregar, seja em qualquer comunidade, certo? Então o que acontece? Hoje as pessoas elas estão querendo atrativos, elas estão indo para a igreja e estão oferecendo uma adoração a Deus que elas mesmas sabem nem o que estão oferecendo. Porque o atrativo, Joel, para a gente é bom. Vou citar um exemplo. É muito bom eu estar na igreja, estou tocando ali, de repente vem um holofote de luz, sobe aquela fumaça. É muito bom. Mas existe a igreja, existe o culto oferecido para Deus e existe a festa para Deus. O que está acontecendo? Não estou falando mal de igrejas que tem isso, mas são atrativos que trazem a gente, aí falta discernimento de palavra, e o que acontece? Acontece outro movimento e o evangelho de Deus não está sendo pregado. Porque veja bem, como é que vai vir cristão aceitar pessoas se eu não for atrás? É o certo eu dizer assim? Não, eu não vou pregar não. Se ela quiser, ela venha. Não é certo. Vírgula. O que Jesus disse, ide e pregai a minha palavra. Ide e pregai na minha palavra. Deus, quando ele pregou na época dele, muitas pessoas ao redor dele escutaram. Diga aí, se Deus, na época de Deus, eu não estou querendo ser herege, se na época de Deus, Deus diz assim, eu vou criar minha igreja com meu nome, Igreja de Deus. Minha doutrina é essa daqui. E se um apóstolo dele criasse outra igreja com outro nome, como é que ficaria? Isso é verdade. Você está entendendo? Então o que está acontecendo na década de hoje? Tem muitas pessoas indo para a igreja, mas não tem o real sentido que elas estão fazendo ali dentro. Estão se alimentando, mas ficam frustradas. Atrativos que são bons, porém, elas vão ali, estão ali e dizem, tá ótimo. Mas quando vem uma luta, uma aprovação, como é que fica? Você está entendendo? Então, assim, hoje, nós como cristãos, na época que estamos hoje, devemos abrir os nossos olhos e verdadeiramente devemos pensar, o que eu tenho feito para Deus? Verdadeiramente. Será que eu tenho me dedicado? Será que eu tenho falado do amor dele, que é a coisa mais importante? Quando nos reunimos dentro do templo, é para uma adoração a ele. Quando o pastor vem preparar a palavra para ensinar, é para nós se prepararmos para ir ao campo. Não estou falando isso porque eu sou do departamento de missões, não, mas é porque isso daí é obrigação da igreja. Nós nos reunimos terça, quinta e domingo porque temos uma programação a ser cumprida. Mas cada dia que passa, o ciclo está fechando
e as almas estão perdidas. Enquanto isso, existem igrejas que estão tendo um atrativo, tá tirando os evangélicos de um canto mais tranquilo para botar num canto mais agitado e não estão se preocupando com as almas. E Vanessa, agora falando sobre depressão, recentemente aconteceu um caso, né, de uma página de fofoca publicar uma fake news, né, e a menina acabou se matando. Algumas pessoas aqui, já daqui mesmo da igreja, que teve um projeto, né, que algumas gestões passadas organizaram para que aqui dentro da igreja, exatamente aqui dentro dessa sala, fosse uma clínica de psicologia, né, uma doutora, né, uma psicóloga, atendia algumas pessoas aqui da igreja, né, prestava serviço aqui para a IADN. Sobre a igreja tem que acolher sim. Tem que acolher, tem que cuidar daquela pessoa, porque a depressão, ela não sai assim de uma hora para outra, certo? Não estou falando sobre a oração, o poder da oração. O poder da oração tem sim poder, mas como nós como igreja devemos sim acolher aquela pessoa, cuidar dela bem, até que ela venha tendo uma melhora, porque ela vai estar na casa de Deus, ela pode estar passando por um problema familiar, ou um problema que ela vem carregando conforme o tempo. Então, assim, é muito importante a igreja em si ajudar, certo? É muito importante, por quê? Porque tem o lado dos jovens, tem o lado dos senhores, então tudo isso aí já vai envolvendo aquela pessoa que está doente naquele local de ambiente. Como entregamos nossa vida para Cristo, nós sabemos que Cristo é o amor e a salvação, Ele é o médico dos médicos. Então, se um cristão ele vem passando isso dentro mesmo da igreja, ele sim pode mesmo, ele pode se curar, basta ele querer. Agora, claro, com toda a ajuda, com todos os cuidados. Mas se for, tipo assim, necessário mesmo tomar um medicamento, você vê algum problema em a pessoa tomar um medicamento? Não vejo. Agora, depende da situação da pessoa, como ela está. Se ela realmente vê no pensamento dela que Deus pode curar ela por dentro mesmo vai ter a confiança em Deus. E não vai precisar de medicamentos para ela ficar boa. Porque tem assim, tem pessoas que acreditam que precisa tomar um medicamento e não vê nenhum problema por causa que Deus ele deu conhecimento ao ser humano, e o ser humano, através desse conhecimento, desenvolveu alguns tipos de cura, né? É claro que o remédio, ele não cura, né? Ele apenas auxilia você no tratamento de alguns quadros depressivos, né? E é claro que não é para sempre que você toma. Existem alguns quadros específicos de pessoas que vão ter que tomar até o resto das vidas, porque afetou realmente muito mesmo o psicológico e acaba, devido à idade, ter que tomar o resto da vida. O que você acha agora, Ivanilson, de algumas perguntas que vamos lhe fazer? Já estamos chegando perto do fim do nosso podcast e recebemos algumas perguntas aqui de alguns amigos nossos do nosso grupo do Dejade, o grupo do WhatsApp. Tem muitas perguntas aqui, mano. Tem muitas perguntas aí? Muitas perguntas. Meu Deus, muitas perguntas. Vamos começar com sua noiva, né? Eita! Sua noiva perguntou o quê? Diga aí. O que você achou do congresso e da EBJ desse ano? Epa, tem mais aqui, ó. Quais são as suas expectativas para a programação que haverá próximo ano do Dejade no setor? Sobre o congresso, né, IEBJ? Sim, foi. Foi uma maravilha. O poder de Deus caiu sobre a igreja numa forma que até mesmo eu não sei explicar. Foi uma maravilha. E minha expectativa do ano que vem, né, que vai entrar logo mais, é que Deus continue derramando o seu poder sobre a igreja, né? E nós, alguns jovens, se deleitem, né, na presença dele. Amém. Fih, agora a pergunta aqui é de Elaine, a esposa do nosso querido Android Tech. Ela pergunta o seguinte... Bom, já ganhou. Conte para nós como você aprendeu a tocar bateria e se identificou com a música. E ela pergunta mais...
Para você, o que um jovem cristão deve ter em seu coração a respeito da obra do Senhor? Bom, questão musical. Questão musical vem através de meus 5 anos de idade, né? Na verdade, eu ia começar tocando violão. Porém, a questão dos meus dedos, ela não ficou compacto com o braço do violão, né? Então, o que aconteceu? Eu em casa tentei mudar de instrumento, né? Aí foi quando eu me identifiquei com a bateria, né? Então, eu dou graças a Deus porque, assim, Deus me deu a questão do entendimento muito grande, a qual eu não tive professor. Eu fiz uma bateria de lata, né? Uma bateria de lata, e uma das referências minhas, desde pequeno que eu comecei, foi o baterista da banda Catedral, né? E o baterista da banda Trazendo a Arca, que é o André Matos, né? O André Matos do Trazendo a Arca foi minhas 2 referências. E a partir daí eu montei essa bateria de lata e comecei a pausar os vídeos, né? Pegando detalhe por detalhe. E o meu crescimento, fui chegando na igreja, fui sempre praticando. E só a partir dos meus 15 anos que eu entrei na escola de música para fazer teoria musical. Mas foi a questão da infância, adolescência para hoje. Foi uma experiência muito boa e eu sou muito feliz por isso. E a outra pergunta? A respeito do que um jovem cristão deve ter em seu coração a respeito da obra do Senhor. Responsabilidade, certo? Tudo que ele faz na casa de Deus. Tem que ter maturidade e compromisso. Tudo que ele faz na casa de Deus. Tudo com ordem e tudo com decência e responsabilidade. Verdade. Agora a pergunta do nosso manchinha, Matheus. Ele pergunta sobre metas, né? Para 2024. Ele pergunta o que você espera para o ano de 2024 em relação à sua vida pessoal e ministerial. Eita! Bom, primeiramente, ministerial, né? Sim. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida nesse final do ano, né? Apesar de ter passado por várias situações, pessoalmente, por Ele ter me proporcionado o trabalho missionário, né? O departamento do DEPEN, né? E eu espero que esse ano que vai entrar agora, né? As minhas metas sejam todas concluídas, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Fih, a pergunta agora é de Silvia. Ela pergunta: como você se enxerga daqui a 5 anos e qual foi o ano mais marcante para a sua vida? E por quê? Primeiro, como você se vê daqui a 5 anos? Chega, deu gosto. Como eu me vejo daqui a 5 anos? Vivo. Eita, casado, com filho, Eita, planos! Que é isso, mano? Eu acho que a questão do ano mais marcante foi entre aos 15 anos até 18 anos, né? Eu passei por momentos muito bons aqui na Igreja Nova República. Não é que eu deixo de passar, mas foi um momento muito marcante, né? Com o departamento do DEJADE. E a questão daqui de... Opa! Ivanilson, todos nós sabemos que você teve um processo aí um pouco difícil na sua vida, né? Você passou meses sem poder trabalhar porque você fraturou a sua perna enquanto você jogava bola. Um querido amigo aqui, seu amigo Samuel, ele fez a seguinte pergunta: como foi a experiência de quase não conseguir tocar no Congresso DEJADE 2023 por causa da fratura na perna? Deixar meu amigo Samuel, uma pergunta muito difícil, mas foi algo muito difícil, né, que eu passei, né? Eu creio que foi um momento reservado ali na minha casa, entre só eu e Deus, mas um milagre aconteceu, né? Onde eu ia passar
por cirurgia. Foi muito difícil, né? Porque foi um período que eu passei de 4 meses, né, afastado das atividades, e eu confesso que eu estava sem ânimo, né? Porque eu estava machucado, uma fratura que ia passar por cirurgia, mas o que estava fora Deus colocou no lugar. E eu dou graças a Deus porque o milagre foi acontecido, né? Então hoje eu estou muito feliz com essa conquista na minha vida que Deus realizou, mas também foi uma experiência também, né? Foi algo secreto, né, que eu tive em casa. Foi um momento que eu tive com Deus, né, em oração, de buscar Ele. Ivanilson, nosso querido Matheus perguntou quais os desafios de trabalhar com o nosso pastor Geazi e como você avalia o ano. Desafios, creio eu que não teve, né? Se teve no momento, eu não recordo muito, mas foi uma gestão muito boa dele, né? Um pastor novo, um pastor dedicado, que onde tem a dificuldade, ele vai lá e tenta resolver a dificuldade, né? É um pastor muito legal, ele sabe escutar as ovelhas, ele nunca deu um não, né? Do que eu precisei e foi ao alcance dele, né? Ivanilson, estamos juntos, a gente vai conseguir, vamos colocar as coisas para frente. Muito boa. Agora a gente vai fazer uma pergunta. Quem fez foi nosso líder de uma cidade, também seu companheiro de ministério, o Wilhelm, né? E ele pergunta como é tocar com o ministério Apenas Servos e suas experiências com esse ministério. Eita! Tocar com o ministério Apenas Servos é uma maravilha de Deus. Esse ministério que foi criado desde 2016. Deus vem cuidando de todos nós através do louvor, né? Tocado nas igrejas, e é uma maravilha trabalhar com meus companheiros. Não é fácil, todos nós sabemos que a área do louvor não é fácil, porém o Espírito de Deus está sobre nossas vidas derramando unção, né? Para cada dia que a gente venha louvar, proclamar o evangelho dele através de nossas canções. Infelizmente não conseguimos responder todas as perguntas, mas todas as perguntas que ele respondeu devidamente foram perfeitas, foram boas. E Felipe, ele quer fazer outra pergunta, não sei pra quê, já tá na hora, né, de acabar. Mas a última pergunta que eu vou fazer você gostou de ter participado do nosso podcast? O que é que você achou? Você gostou? Sim, vocês estão de parabéns pelo podcast, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês melhorem cada dia mais o que vem fazendo. E é isso. Amém. E o nosso podcast vai chegando ao fim. Quero agradecer a aquele todos. pagamento vai dar certo depois. Obrigado. E o nosso podcast vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a ilustre presença do nosso amigo Ivanilson, rapaz, Obrigado. você e toda a sua família. Amém. E não se esqueça, QR Code na tela, Pix caindo e nós enricando. Tô brincando, meus amados irmãos, fiquem na paz, na mente. Podcast.